voltamos aqui com o nosso segundo bloco. Obrigado por não ter saído daí. E estamos trazendo agora o João Francisco de Aguiar. Ele é um consultor político, administrador e pós-graduado em marketing político e sociologia. Ele é especialista em coerência estrutural em marketing político, autor de diversas obras sobre política, também é fundador da primeira escola de formação política, dentre outras diversas coisas. Uau, hein, João? Seja muito bem-vindo. É muito eu não sei se eu comecei cedo ou se eu estou velho. Eu queria ter um currículo maravilhoso desse. Não, e o mais interessante, o nome João Francisco de Aguiar, ele virou João Aguiar Neto porque o cartório não aceitava 2 nomes de 2 avós, tinha que ser de um avô só. Então acabou que todos me conhecem como João Aguiar. E o primeiro livro que eu lancei, eu registrei João Aguiar Neto como nome autoral, né? Seria o artístico. Legal. E ficou registrado assim. Que legal. E esse fez a numerologia desse nome? Você sabe que eu não fiz, mas... A gente tem uma pessoa para te indicar. HC tá aí, pode ir. Porque, e acho importante, inclusive, eu senti uma mudança quando eu incluí o Aguiar. Legal. Antes era só João Neto. Quando eu incluí o Aguiar, eu senti uma leve mudança. João já é um nome, assim, espetacular. Na numerologia é um nome perfeito, mas tem que usar o tio, viu? Você conhece bem de João. É verdade. João, em que momento da tua vida tu percebeu que a política não era apenas só um sistema, ela é um relacionamento humano? Quando eu fiz 18 anos, eu fiz a minha primeira campanha. Então, eu tenho mais de 35 anos trabalhando com política diretamente. E eu percebi que as pessoas, primeiro que o sistema, o processo político do Brasil, ele é feito para dar errado, não é feito para dar certo. Ele foi construído para dar errado. E toda a estrutura de mando de governo é direcionado para minorias. Então as minorias fazem muito barulho e a grande massa é calada e desorganizada. Então os governos vão atendendo as minorias, e como se isso fosse mais importante do que compreender a maioria, eles não compreendem o indivíduo. E o não compreender o indivíduo, você deixa 80% da população desatendida com assuntos desses 20% que fazem muito barulho, e se esquece, por exemplo, de saneamento básico. Aí o que eu percebi? O indivíduo, ele não é percebido. E eu lancei até um livro falando sobre isso, que é Democracia no Varejo. Por que no varejo? Porque no atacado não dá certo. Quando você faz um volume industrial, aquilo não funciona. Então eu percebi que se a política é feita para movimentar a sociedade, ela tem que movimentar com o sentimento do indivíduo. Esse pensamento do Estado, que dá da chupeta ao caixão, isso é um problema, porque você controla as pessoas para fazer o que o Estado quer. E o Estado, quando ele não tem um sentimento do indivíduo, esse indivíduo não se sente parte do processo. Então é fundamental que perceba-se, política é para todo mundo. Quem não gosta de política está fadado a ser comandado por quem gosta. Entendi. E isso é independente de partido? Independente de partido. Independente de partido ou ideologia. É necessário esse acesso direto, essa relação com a pessoa que está sendo participante do processo político. E essa minoria é quem mais se beneficia ou quem ajuda, de certa forma, aqueles que estão no poder? Na verdade, a minoria é como se fosse a massa de manobra. Eu uso essa minoria para fazer barulho, para parecer para a maioria que é aquilo que está tudo certo. É o famoso pão e circo. Pão e circo. É interessante você falar isso, porque na verdade a gente tem uma cultura de que eu não gosto de política, porque a gente acha que se a gente voltar para a política vai ter que brigar, vai ter que discutir, vai ter que ter lados, né? Ao invés da gente, todo mundo tem, porque todo mundo quer saneamento básico,
Todo mundo quer estudo. Agora, a forma que vai fazer, daí eu acho que é isso que você tem feito, trazido para a política que não sei se pode falar assim, o marketing pessoal de cada candidato, para ele realmente mostrar para a gente o que seria vantajoso ir para o partido dele. Mas o que a gente quer, todo mundo quer a mesma coisa, não é mesmo? O que acontece? Quando eu, político, percebo que ao chegar naquele cargo, eu preciso me manter no cargo e é uma briga monstruosa para me manter, eu começo a estruturar um sistema que poderia chamar de corrupção para me manter com dinheiro para me manter naquele lugar. Eita. Então vira, seja favorável para então vira uma engrenagem. E é por isso que acaba, por mais que seja honesto, entre com a vontade da honestidade, mas ele acaba se corrompendo porque ele quer fazer isso, ele quer se manter no poder. Ele quer se manter no poder. E ele precisa. E se a população, se as pessoas, o cidadão, se envolvesse mais, não aconteceria isso. Porque ele estaria o tempo todo bem informado. Quando o político está naquele lugar e ele percebe que ele precisa se manter, então ele começa a comprar mídia, ele começa a manter a informação que ele quer, não a informação que é necessária chegar ao cidadão. Então ele cria uma capa, né? Mas isso também é um problema para ele, porque ele cria também uma frequência energética desfavorável. Só que ele não percebeu isso ainda. Mas se ele parar para olhar a vida dele, vira um estrago ao redor. A maioria, nós acompanhamos alguns senadores, 2012, a maioria tinha problemas com os filhos com droga, mulheres com amante, a família destruída. Ou seja, a vida pessoal dele é destruída. Campo energético. Porque ele cria um campo energético desfavorável às coisas básicas. Nossa, mas isso que você está falando, a gente nunca ouve falar, assim, uma questão assim, como que a política tem a ver com energia, tem a ver com física quântica? É isso que você quer dizer? Tem tudo a ver. Inclusive, esse último livro, o Energia Política, ele é basicamente explicando isso para a pessoa, para o político. No momento que você entra nesse campo, nesse momento que você entra na política, você abre um campo e uma frequência que, se você não souber o que você está fazendo, cria-se um problema. Mas talvez se entrar para política não seria um problema, já que você tem que se movimentar no sistema para poder se manter nele? Mas tudo depende da frequência que você emana. Eu posso entrar para a política com a frequência e com as ações que são compatíveis, coerentes com o que eu estou pensando, com o que eu desejo. Mas isso, eu não saio do poder, João? Não. Eu não perco o poder. Tem alguns exemplos interessantes acontecendo. E o mais forte que tem hoje é o caso do Nicolas Ferreira. Ele é muito jovem, então assim, cada ação que ele faz, se ele grava um vídeo, repercute assim, imediatamente. E numa frequência diferente, por exemplo, de alguém que já está com o pensamento ultrapassado. Então existe assim uma energia atrás que influencia ali o político. Aquilo que você fala, se é o que você sente e é o que você faz, é imediata. A frequência abre o campo absurdamente. Mas então você quer dizer que o que o Nicolas está falando é veracidade? Não, é a verdade dele. É coerente. A gente não defende nenhum partido político e nenhum político também. Somos do meio, nem do meio. Nem do meio, que a gente não pode ser nada, a gente é neutro. Na verdade, o que acontece é o seguinte, é porque estou usando a referência dele, porque assim, a repercussão na rede social é muito maior, a dele é muito grande. Né? Realmente. Não quer dizer que ele esteja certo ou ele esteja errado. A questão é, se o que ele fala, o que ele faz, o que ele vive e a forma com que ele emana isso, se está coerente, a velocidade dessa informação chega mais rápido nas pessoas que têm aquela frequência. Entendi. E aquela, por exemplo, num outro partido, a gente vê muito barulho, mas às vezes tem pouca energia assim. Energia, porque assim, eu digo uma coisa e faço outra. Eu digo, vou ajudar os pobres e roubo do dinheiro público. Há uma incoerência. Sim. E essa incoerência... Por isso que eles estão adoecidos. Adoecem. E o Brasil fica adoecido também. Todo adoecido. É impressionante
como todos eles sofrem com problemas de coluna, problemas, câncer, todos eles. Vai somatizando, né? E isso, o corpo reage. Só que como eles não percebem isso, acham que isso não tem nada a ver, eles continuam fazendo, vão ao médico, voltam, vão ao médico, voltam. Viram uma máquina viciante que ele substitui a vida pessoal, a felicidade pessoal, ele troca o FIP pelo PIB. Né? Troca a felicidade interaduta pela produção interaduta. Então, João, eu falo que eu não me envolvo em política, mas não é pelo sentido de eu não gostar de política. A sensação que eu tenho é que o tempo que eu vou estar ali no debate, conversando com outras pessoas, parece que não vai mudar o cenário atual do Brasil. Então, tipo assim, eu tenho meu tempo eu vou gastar com outra coisa. Eu vou investir em outro tema, porque esse aqui eu vou entender, ok, eu entendo, acompanho as mídias e tal, né? Se isso posso chamar de entendimento, nunca me aprofundei, mas seria uma andorinha não faz verão na política? A sensação que eu tenho é que o meu envolvimento não vai mudar o cenário atual, então eu nem... Vamos pensar o seguinte: se você pegar o Congresso Nacional, 513 deputados, o mais votado só tem 3% dos votos. Ou seja, 97% não quis ele. Nós somos comandados por minorias, porque a maioria não se envolve. Tem que se envolver, amiga. O mais votado tem 3%. A gente tem que se envolver na política. Eleito com 3%. 3% é o mais votado. Gente, é muito pouco. É o mais votado. 3%. E se você somar todos eles, não chega a 40%. 60% continuam não querendo os que estão lá. Eita. Entende? Gente, que conta louca. E esse é o problema. É que as pessoas, não adianta. Penso que nem eu. Isso não resolve. E a gente tá sofrendo numa ponta, né? De qualquer forma, tá batendo na gente. E o pior, voltamos ao campo energético. Se todas as pessoas, se a grande maioria não percebe a força energética que o nosso corpo tem, porque nós fomos adestrados a não perceber, nós fomos doutrinados a não perceber, nós vamos criar um campo favorável para aqueles que são contrários ao que a gente pensa. E nós seremos obrigados a engolir o que eles enfiarem na gente. Mas também é outra situação que eu sinto uma angústia, entendeu? É um assunto que me incomoda por dentro, eu fico meio ansiosa, angustiada, e por isso também eu acho que eu tento fugir um pouco, né? O campo energético da Terra deu uma mexida, né? Uma mudada. E essa mudança vai haver um limpa total, inclusive nos políticos. Oba! Adorei, obrigada. Isso é bom. Essa mudança, a gente percebe, por exemplo, é a primeira eleição, essa de 2026, que ela é totalmente ideológica. É a primeira. O que seria isso? Seria o seguinte: hoje nós temos a direita, assumidamente direita, que não existia. A gente achava que o PSDB era direita. E era meio, né? Era centrão. Centro, né? E hoje nós sabemos quem é esquerda, o que pensa a esquerda, e quem é direita, o que pensa a direita. Então são ideologias totalmente distintas. São distintas. E antes elas não existiam isso, misturavam. A gente não sabia muito bem o que era o quê. Então e as pessoas não vão aceitar. E o PSDB foi para a esquerda? O PSDB pulou para o lado que ele já estava. Entendi. E agora o que acontece é as pessoas não vão aceitar quem é em cima do muro. Não vai ter mais o centro. O centro vai acabar. Temos que decidir, mas isso aqui a gente não precisa falar, né? Na verdade é assim. Na verdade é assim. Nós não precisamos comprar um lado onde a gente não pode falar dessa compra porque afeta uma situação. Mas nós não podemos nos agachar, porque nós não podemos ser coniventes com aquilo que a gente sabe que está errado. Sim. Se você não fala, você está consentindo. Gente. E aí a gente que trabalha com comércio, como é que faz? Fica onde? O que acontece? Por exemplo, quando eu, por exemplo, não faço campanha para quem eu não acredito, por dinheiro nenhum. E já fiz. Eu já fiz, e tem casos, no meu primeiro livro, Tupiniquim, eu relatei isso. Tem casos que eu abri mão, que eu fiz a campanha e o cara destruiu a cidade. Eu sabia que ele ia fazer isso.
Eu sabia que ele ia fazer. O problema social era ele. Porque ele era dono de uma empresa, um garimpo, que tinha 7 mil homens. Então todos os problemas sociais que a cidade tinha, vinha dele. Entendeu? E eu ajudei esse cara a ser eleito. Então eu sabia que ele destruía a cidade. Isso bateu a energia em você, por exemplo? Eu fiquei... Você sentiu? Muito. Passei muito tempo sentindo aquele negócio. Eu só não sabia o que era. Foi lá no início. Gente, então, é aquela coisa, né? Não adianta, que até no hinduísmo fala, é tal do karma, né? Se você joga muito alto, se alguém joga muito alto para você, vai ter uma compensação, aquilo ele vai voltar para ele, porque existe uma homeostase nas energias, né? E isso você vai precisar de alguma forma bater em alguém. Precisa, e você não pode, mesmo que você esteja errado lá na frente, mas você não pode se ausentar de dizer o que pensa, porque talvez o que você pensa vai provocar o entendimento no outro que estava desconectado ou desligado. É o posicionamento. É o posicionamento. E, por exemplo, essa é a primeira vez que nós teremos candidatos eleitos com o mínimo de investimento financeiro, exatamente pelo posicionamento. E assim, a população está mudando essa configuração atual da política, né? E a política está conseguindo acompanhar nessa mesma velocidade? O político não, a política sim. Nós temos que separar muito bem. Outro dia eu gravei um vídeo dizendo, eu descobri o jeito de discutir religião, política e futebol sem brigar. Ensina a gente, ensina aqui a nossa audiência. Presta atenção, gente. E o jeito mais interessante é, primeiro, eu vou discutir política sem envolver político. Muito bom. Tá? Porque se eu envolvo político, eu envolvo o sentimento de alguém por aquela pessoa. Mas a política é muito além do político. Mas continua falando sobre ideologia? Não. Mesmo que você fale de ideologia. A diferença, por exemplo, a diferença ideológica da esquerda é que a esquerda quer um Estado forte para cuidar de todos. Ok. A direita quer um Estado menor, com mais liberdade individual. Essa é a diferença básica entre direita e esquerda. Como é que eu discuto religião? Eu não discuto Deus. Meu Deus manda para o inferno, se eu não manda, o meu reencarna, se eu não reencarna. Então não discuto Deus. Vamos discutir a religião. Como é que se formata esse processo? Eu vou entender como é que é essa religião, vocês entendem como é a minha. Como é que se religa a Deus? É, né? Exatamente. Porque aí todos nós temos um Deus. É religare, né? É religare. Então eu discuto a religião, mas eu não envolvo Deus na história. E futebol é a mesma coisa. Eu discuto o esporte, mas eu não discuto o time. Eu tenho amigos que são flamenguistas. Eu tiro o indivíduo. Eu sou corintiana, pode, então, né? Se eu falar assim, eu sou flamenguista, você criou problema. Agora vamos discutir o futebol? Daí sim, né? Como é que é a arte do esporte? Como é que é interessante as sacadas estratégicas? Você discute sem problema. E agora a gente está num ano bom, porque é um ano de Copa, daí todos viramos um só, né? Exatamente. E tem que torcer pro Brasil. Momento, e a maioria também. Uma hora tem que dar certo, que seja a Copa de 4 em 4 anos. E agora parece que a maioria dos jogadores nenhum joga no time brasileiro, né? Não, mas é mais engraçado ainda, o país nunca esteve tão político e politizado como está, que sabe o nome de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, mas não sabe o nome dos jogadores da seleção. Que bom! Estamos em evolução. Que interessante. Se perguntar assim, fala a escalação, não tem, você não sabe. Eu não sei mesmo, não. Agora, eu sei que o Neymar não foi convocado. Mas parece que vai. Você que criou uma confusão. Parece que vai. Parece que vai. Então tem esse lance da politização, que foi interessante todo esse processo, e que fez o cidadão comum se meter a falar sobre o assunto. Gente, é muito interessante, porque dá uma liberdade. Sim. Usar essa técnica que você falou, de tirar o indivíduo, dá liberdade para você conversar sobre esse assunto sem ofender ninguém e colocar a sua ideia sobre aquele tema. Exatamente, porque agora eu entendo que política ideológica, tendência à esquerda, é um Estado grande que absorve tudo e distribui. Governo com pensamento à direita é um pensamento liberal, é um Estado menor possível, com mais liberdade econômica.